E aí, gente, tudo bem? Professor Goico mais uma vez aqui com vocês hoje para falar de um assunto muito bacana, né? Continuação de Brasil, no caso de América Portuguesa. Hoje nós falaremos da economia, tá ok? Vamos falar de economia, beleza? E hoje eu quero deixar um recado muito especial para você, que no final desta aula, nós falaremos, ou melhor, nós teremos uma maravilhosa paródia. Então você que gosta de funk aí, né? Cabelo ok, maquiagem ok, nós teremos uma paródia especial, tá? Então eu produzi uma paródia especialmente para vocês aí. Ó, o Instagram, então você vai assistir a aula, você vai ouvir a paródia, aí você vai pegar e vai marcar @profgoicomesh lá no Instagram. Não vai esquecer, né? Não vai dar essa bobeira, tá? Bom, o que você se lembra de América Portuguesa? Sempre quando nós pensamos em economia, tem muitos pontos importantes para você destacar, né? Um dos principais é justamente o Pacto Colonial. Vamos entender esses pontos aqui então. Ó, o Pacto Colonial era uma imposição, então por muitas vezes a galera fala, é um acordo entre metrópole e colônia. Mas que acordo? Né? Sendo que os pontos desse pacto eram decididos pela metrópole. Então, na verdade, não era um acordo, mas era uma imposição, era um tratado, né, que a metrópole impunha à colônia. Tá? Então, a colônia tinha que seguir aquele acordo, né, na medida dos meios legais, pensando dessa forma. Por quê? Por exemplo, a colônia só poderia fazer comércio com um país autorizado pela metrópole, que normalmente era o próprio país da metrópole. Tá? Então, pensando aqui na América Portuguesa, o único país que poderia comercializar com o Brasil seria Portugal. Mas e os outros? Aí seriam comercializações ilegais, né? Então vem o famoso contrabando. Até mesmo o mercado interno era condenado pelo Pacto Colonial. Vamos entender como é que funcionava esse pacto? Vamos lá, bem tranquilo, ó. Então é aquela história que você se lembra lá no ensino fundamental, talvez, né? De que a colônia tem suas matérias-primas retiradas, que são levadas para a metrópole e aí transformadas em produtos manufaturados e revendidos para a colônia. Então é uma coisa muito louca, né? Então ela sai aqui com um custo zero ou um custo muito baixo da colônia e volta com um custo altíssimo para gerar um lucro crescente sempre para a metrópole. Tem algumas características aqui que a gente tem que ter alguma atenção, tá? Por exemplo, economia especializada. Por quê? A metrópole muitas vezes obrigava a colônia a produzir determinados produtos, tá? Então aqui no Brasil, por exemplo, um clássico será a produção de açúcar, você sabe disso. Mas aí, se você for pensar que só produzir açúcar é uma monocultura, e não é isso que acontecia aqui, tá? Vamos entender isso já já. Olha aqui, ó, investimento externo. Então, normalmente a colônia não vai gerar essa riqueza para ela mesma investir. Então, é um investimento que vem de fora. No caso aqui da colonização do Brasil, boa parte desse investimento veio da Holanda, né? Veio lá dos países, da região dos Países Baixos, tá? Então vem da Holanda, vem dos povos flamengos ali, e uma pequena parte vem de Portugal. Essa é uma coisa que você não pode se esquecer. A dependência da colônia de um mercado externo, né, para abastecer aqui a colônia com alguns produtos, mas também existia um mercado interno, né? Aquelas trocas, muitas vezes na boa parte das regiões, a produção para subsistência, não esqueçam disso. A mão de obra compulsória, então o trabalho forçado, aqui na América, né, será bem tradicional o trabalho escravo de indígenas, de nativos então, ou de negros, né, porque muitas vezes utilizavam as duas juntas, como o caso aqui do Brasil, por exemplo. Tá? Então não se esqueçam que o Pacto Colonial é uma característica marcante desta política mercantilista colonialista. Tudo bem? Tá? Pensando no açúcar, por que o açúcar passou a ser produzido aqui? Vamos olhar o mapinha das regiões e eu volto naquele slide ali? Então vejam, essa região em verde era a região pouco ocupada nesse século XVI. Consegue compreender isso? E ela era mais ocupada nesta zona litorânea, tá? Com a produção de diversos produtos, principalmente cana-de-açúcar. Então vejam a cana aqui bem concentrada no litoral, como eu disse, naquelas ilhas de colonização. E próximo aqui à capital nós temos a pecuária.
né? Então, justamente com Salvador, nós teremos a bendita, famosa pecuária. Então, a pecuária, o pau-brasil, toda essa área mais clara aqui, ó, esse quase bege, né, quase branco também, sei lá a cor disso aqui, mas justamente a exploração de pau-brasil. Esses três produtos foram muito explorados, né, nesse século XVI. E aí nós teremos, por exemplo, o açúcar. Por que o açúcar, né? Então, como tudo começa lá com o pau-brasil. Só que o pau-brasil não foi atrativo para os portugueses. Então o cara não veio aqui para o Brasil e falou assim, nossa, eu vou explorar pau-brasil, tá? Então esse é um ponto, preciso de outro produto. Um produto de uma aceitação muito boa na Europa era o açúcar, porque era vendido como um produto luxuoso, um produto apenas da elite, da nobreza. Então é um produto mais caro. E quanto mais puro, de melhor qualidade, claro, você sabe que o valor aumenta. E aqui no Brasil os caras tinham lá um clima favorável, um solo favorável para a plantação de cana e receberam investimentos externos, reforçando dos holandeses. Então foram fatores que determinaram a escolha da produção da cana-de-açúcar para a produção principalmente do açúcar, mas também produzia melado, produzia cachaça, tá? Mas o produto principal era de fato o açúcar. E aí veio um conceito muito utilizado, já foi muito utilizado, que é o chamado plantation. Já ouviu falar de plantation? Sabe o que é o plantation? PlayStation? Não, né? Plantation. O conceito de plantation aqui na colonização, ele tem três características principais, gente. Quais eram elas? Ó, latifúndio, então as grandes propriedades, monocultura, a produção de um único produto, e o trabalho escravo, então só tinha o trabalho escravo. Mas por que o plantation passou a ser muito questionado? Vamos lá. Latifúndio, então você quer colocar que só existiam as grandes propriedades, não tinha as pequenas, as médias, as propriedades familiares? Elas existiam, então eu não posso generalizar e falar que só houve latifúndio, tá? Então esse é um ponto muito questionado. Outro, monocultura. Então só produzia açúcar aqui do Brasil? Não tinha produção para subsistência, não tinha produção da mandioca, do tabaco, né? Não tinha nada disso? Existia. Professor, mas é monocultura para exportação. Também se exportava tabaco, também se exportava mandioca. Entende isso? Então essa ideia de monocultura, ela passou a ser muito questionada. Do trabalho escravo, quero ver se você destruir, professor. É fácil, só existia mão de obra escrava aqui no Brasil? Não, né? Se eu falei das propriedades familiares, também existia mão de obra familiar, camponesa, mão de obra assalariada. Tudo bem? Então existiam os trabalhadores livres que trabalhavam aí nos engenhos e eram assalariados. Tá? Então vejam, esse conceito de plantation, ele já foi superado. Aparece em alguns textos ainda? Sim, mas é importante que você saiba que essa ideia de plantation já foi superada, tá? E pensando justamente no tráfico, né, no tráfico negreiro, nesse tráfico de escravos, nós temos aqui um ponto que eu falei para você, ó, mão de obra, predomínio da escrava, justamente isso, com indígenas e negros. Olha aqui esse gráfico que eu vou te mostrar sobre o tráfico negreiro, para você não esquecer, então anota aí. Além do predomínio da mão de obra escrava, da escravidão, existia, no entanto, mão de obra livre, assalariada ou também familiar. Beleza quanto a isso? Tá? Vamos para o gráfico. Olha aqui, ó. Comparações, né, do tráfico negreiro no Brasil. Então vejam que aqui, nessa fase da década de 50 até a década de quase de 80 do século XVI, a América Espanhola era superior ao Brasil, mas depois o Brasil foi aumentando com o passar dos anos e foi crescendo com a utilização da mão de obra escrava, principalmente aqui o tráfico negreiro. Então a quantidade de milhares de escravos que iam chegando aqui nas nossas terras, tá? É importante vocês analisarem tudo isso para você não cair naquela ideia de que por exemplo, a Inglaterra com a América Britânica não usava, que os franceses não usavam. Pelo contrário, em várias regiões utilizava essa mão de obra escrava, tá? Vinda aí principalmente do continente africano. Tudo bem? Tá?
Olha aqui um exemplo para você não se esquecer da nossa América portuguesa, que se utilizava mão de obra indígena, tá? Escravizada, e também o negro, africano. Qual que começa aqui no Brasil? A indígena. Ali na década de 40, 50 do século XVI, 1540, 1550, principalmente na década de 50, começou a acontecer uma substituição da indígena pela negra, pela fuga, pela morte dos indígenas, pela catequese dos indígenas, né? Então aí Portugal precisava de uma mão de obra. Justamente essa procura acabou gerando a oferta de negros lá na África, que Portugal, nós vimos lá na expansão marítima, já tinha um monopólio ali de navegação, né, do continente africano. Então esse é um outro ponto muito importante para vocês não se esquecerem de toda esta situação do tráfico negreiro. Tudo bem? Tá acompanhando aí? Sossegadinho? Beleza? Vamos lá. Como é que funciona esse engenho? Olha o tamanho do engenho, né? Muitas vezes o engenho era quase que uma cidade, gente. Tá? Então você tinha lá a casa grande, que é onde morava a família, né? Tinha a senzala, que aqui está bem bonitinha a senzala, mas a senzala não era bonitinha não, muitas vezes as senzalas eram embaixo da casa grande com porões, tá? Aí com uma altura de 1 metro, tudo bem, a senzala, então o cara tinha que andar abaixado mesmo, não era um local confortável, tá? Mas aqui ela está separada. Aparecia aqui justamente a criação com os chiqueiros, com os estábulos, o canavial, onde tinha produção, a capela, então você tinha uma capela para rezar também dentro do engenho, porque a ideia é que você não precisa sair do engenho. Em alguns engenhos você tinha até mesmo oficinas, olarias, né, a produção de tijolo. Então vejam como era muito bacana. E aqui embaixo tem um ponto importante para nós, que é a moenda e a cozinha, que é onde você vai trabalhar com esse açúcar. Então aqui o processo da moenda, que eu vou te mostrar agora nessas imagens. Ó. Então isso aqui era uma moenda, atração humana, né? Embora o escravo não era visto como uma figura humana, mas sim como uma ferramenta, mas aqui é uma figura, né, humana. Então lá os homens lá trabalhando, girando a máquina, né? E aqui já uma moenda com tração animal. Então vocês podem olhar aqui os gados, né? Tá ok? Ó, vocês podem olhar os gados aqui fazendo todo esse movimento da moenda nesse engenho do açúcar. Tudo bem? E aí nós entraremos em um outro ponto que eu quero estabelecer para vocês, que são justamente os produtos que eram produzidos aqui, que eram explorados nessa colônia, porque isso muitas vezes causa uma dificuldade da galera quando a gente fala em economia do Brasil colonial, né? Vamos ver esses produtos? Vamos lá. Olha aqui, pensando no primeiro deles talvez, né, utilizado aí lá no início, ainda quando a prática do escambo, né, era muito comum, tendo em vista que vocês sabem que não existia uma moeda aqui na colônia, então muitas vezes as trocas eram utilizadas com produtos, então muitos produtos eram utilizados como moeda de troca, tá? Esse é um ponto importante. A própria metrópole proibia o mercado interno, proibia o contrabando. Então se eu produzisse lá, vamos pensar assim, mandioca, e quisesse trocar com outro fulano ou vender minha mandioca para ele, eu não posso fazer isso. Então pelo pacto colonial isto era proibido. Claro, mas a metrópole não tinha como controlar isso, de fato, né? Não tinha como controlar, mas teoricamente, pensando no sentido legal do pacto, isso não era permitido. Tá? Existiam relações de contrabando? Existia uma relação de mercado interno aqui? Sim, tanto para o contrabando quanto para o mercado interno. Tudo bem? Então não vai bobear com esses pontos, tá? Pensar que só exportava. Não, existia uma relação interna aqui no Brasil colonial. Tudo bem quanto a isso? Tá? Vamos pensar lá o pau-brasil, os primeiros produtos, né? Tanto usado a madeira, quanto também o interior do pau-brasil, brasa avermelhado, né? Então aí também era utilizado para tingir tecidos, tudo bem? Esse interior, esse corante vermelho. Vem o açúcar, então o açúcar é que dá aquele boom na nossa economia, né? Uma vez que o açúcar era um produto de grande aceitação na Europa, nós já falei isso para vocês, tá? Mas era um produto de grande aceitação na Europa, era um produto visto com uma ótima qualidade, o produzido aqui no Brasil, e com custo baixo de produção.
Porque o trabalho maior era você criar o engenho, né? Então, tanto é que nós falamos que a colonização efetiva é marcada pelo surgimento dos engenhos aqui, né? Então, em várias regiões surgiram engenhos, nessa zona litorânea do Brasil, tá? Mas é o engenho que fala assim, opa, agora estamos nos fixando aqui de fato. E ainda assim temos que lutar contra a invasão dos colonos ou dos indígenas, de estrangeiros aqui, tentativas de invasão, principalmente lá no governo geral, na fase da França Antártica, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro e criaram uma colônia chamada de França Antártica. Posteriormente vão para o Maranhão, vão criar uma colônia chamada de França Equinocial ou Equinocial. Então pesquisem aí essas invasões francesas, tá? Francesas, ok? Regiões onde o açúcar teve um destaque maior. Bahia, é onde vem a capital. Pernambuco, lembra de Pernambuco? Nós falamos das capitanias que deram certo, São Vicente e Pernambuco, justamente. Então, Pernambuco, Rio de Janeiro também, né? Então, aos poucos, o Rio de Janeiro vai se transformando em uma potência aqui na colônia. E São Paulo, né? Então, São Paulo, já nós teremos aí o surgimento, né? A próxima aula de expansão territorial, e vem justamente os bandeirantes, porque muitos moradores da região ali litorânea da serra não recebiam mais alimentos da coroa. A coroa vai chegar um momento e falar, não tem como eu ficar mandando comida para vocês. Então vão atrás aí de comida, de vestimenta. Então aí esses colonos vão começar a pagar para mercenários, né? E aí vem os bandeirantes, sair em busca de produtos, matéria-prima, ouro e mão de obra, né? Seja do indígena ou do negro. Então aí vem a busca por escravos. Então o açúcar é um produto importante, né? Um produto que dará um destaque gigantesco economicamente para a colônia. É um produto que ficará em alta, né? Então mesmo assim o ouro ou até mesmo o café no seu auge nunca chegaram na lucratividade que o açúcar gerou para o Brasil. Essa é uma curiosidade importante. E o fumo? O fumo é o tabaco, né? Eu coloquei ali fumo, pode ser o tabaco também, produzido principalmente na Bahia. É importante que você tenha na sua cabeça o seguinte: muitas famílias produziam o tabaco, tinham lá um pedacinho de terra, produziam o tabaco para vender internamente ou para usar como moeda de troca, tá? Para ter uma fonte de renda. Olha que coisa, né? Então o cara não é produzir só comida, mas ele produziu o tabaco também, para ser usado como moeda de troca. E aí vem as diferenciações do tabaco, porque tinha um tabaco, um fumo fino, de melhor qualidade, esse era exportado, principalmente para a Europa. E tinha o fumo mais grosso, de uma qualidade inferior, que aí esse fumo, normalmente é produzido em propriedades familiares, menores, ele era justamente para ser usado como moeda de troca, né, aqui na colônia, ou até mesmo por escravos. Olha que coisa maluca. Às vezes, por escravos, os caras usavam aí para fazer a troca, pegavam lá o fumo, né? Então, é um ponto interessante, moeda de troca e também mercado interno. Se atentem ao fumo, tá? Outro produto, a mandioca. Professor, mas os caras vão ficar exportando mandioca? Não necessariamente em grandes quantidades, mas também era exportado, mas principalmente para abastecer o mercado interno, tá? Então, aí com hábitos de plantio dos indígenas, principalmente com a técnica da coivara. Já ouviram falar de queimada? Então abrir lá um espaço no meio da mata, fazer a queimada para limpar aquele solo. É uma técnica utilizada pelos nativos, que aí os portugueses passaram então a assimilar e utilizar também em suas terras aqui, tá? Então a mandioca, a madeira também no Nordeste, no Sudeste, a pecuária. A pecuária dificilmente era exportada, beleza? A pecuária começou a aparecer para abastecimento, alimentação, tudo bem? Não vai esquecer disso. Onde? Aí tem várias regiões, né, ocupadas aí desse Tordesilhas, vem no sul. Na verdade começa a aparecer no sul, né, vem ali do Uruguai, né, embora não existisse o Uruguai ainda, mas começa a vir do Uruguai, o gado vem de Cabo Verde, começa a abastecer aqui essa região do sul, do sudeste e também do Nordeste, tá? Então não esqueça isso, que a pecuária, o foco da pecuária é no mercado interno. Fechou? Algodão. O algodão terá um destaque muito importante lá na região do Maranhão, tá? Porque o pano de algodão era utilizado como moeda de troca. Então em épocas que os caras não tinham moedas para utilizar, utilizavam pano de algodão para usar como moeda, de acordo com o peso, com o tamanho, com a espessura.
Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, na época da guerra, né, tanto na Guerra de Independência dos Estados Unidos, né, na Revolução Americana, lá Independência dos Estados Unidos, quanto na Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana, aqui o Brasil teve um crescimento na produção de algodão e um destaque na exportação, porque os Estados Unidos produziam muito algodão, por conta dos conflitos, reduziu um pouco a produção e o Brasil ganhou esse destaque. Tá? Então se atentem ao algodão também. Ah, e aí vem as drogas. Drogas do sertão. Professor, que droga que é, professor? Minha mãe não deixa eu assistir essa aula. Calma, não é esse negócio que você conhece aí, que a galera fuma, não é nada disso. Drogas do sertão são produtos vistos aí como especiarias, tá? Com alguns produtos até mesmo médicos, usados aí para tratamentos médicos. Vamos colocar alguns produtos aqui que eram vistos como drogas do sertão, que eram onde era praticado o chamado extrativismo, tá? Cacau, que você conhece, já comeu cacau? Se você comeu cacau, você sabe que ele é amargo, né? Ele tem só um cheiro que lembra o famoso chocolate, mas o cacau em si é bem amargo. A baunilha, né? Baunilha e tal. A salsa parrilha era um negócio chamado de afrodisíaco, porque dava mais vigor para as pessoas, para os homens, para as mulheres. Ovos de tartaruga. Ah, professor, como assim? Eu sou vegano, não vegetariano, não, eu usar os bichinhos. Mas ainda assim os ovos de tartarugas eram usados como óleos corporais e vendidos na Europa. Olha que coisa, né? Cravo, especiaria mais tradicional, assim como a canela. De onde eram retirados esses produtos? Então, onde ocorria o extrativismo? No Nordeste e na região Norte, tá? Então, isso também era utilizado para movimentar o mercado local, até mesmo para exportação. Então, assim, tomem esses cuidados, tá? Fiquem atentos a esses pontos, não bobeiem, tudo bem? E aí, nós teremos aí um pequeno salto, mas é só para você não ficar perdido. Outro produto aqui do Brasil colônia, mineração. Então, quando os caras acham lá em Minas Gerais, chamado Sabará, no finzinho do século 17, né, em 1695, começa a achar as primeiras minas de ouro, né? Então, a mineração aqui no Brasil, ela tem destaque para dois produtos: ouro, famoso, e diamante. Ouro e diamante. Ouro, diamante. Ouro, diamante. Tudo bem? Minas Gerais, Goiás aparece bastante diamante, Mato Grosso e na Bahia também tinha ouro. Tudo bem? Então se atentem a isso. O café já é uma pegadinha, porque o café já é ali no século XIX, no final do período da colonização. Então não vai pensar que o café está inserido nesse mesmo contexto aqui não. O café é para o final, por isso eu coloquei de vermelhinho para você. Tudo bem? Então o café vai começar a entrar ali pelo Rio de Janeiro, vão tentar fazer testes no Nordeste, não teremos sucesso. E aí então volta para o Rio de Janeiro, aí vai para São Paulo, né? Aí vem o Oeste Paulista, o Vale do Paraíba, e aí vem o Paraná, tá? Então aí depois, no período imperial, que o café, principalmente no segundo reinado, que o café dá esse grande destaque, tanto é que na bandeira imperial, né? Até do primeiro reinado mesmo, já aparece um ramo de café e um ramo de tabaco. Então assim, espero que você tenha acompanhado tudo isso. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomagic, tá? E agora, chegou a parte que eu espero que você tenha superado, tenha conseguido sobreviver até o final dessa aula, claro, gostosinha demais. E vamos pra música. Conhece a paródia? Conhece? Tudo ok? Então, vem comigo, vamos cantar essa música agora.